Existe um livro que você nunca deveria ter ouvido falar. Um manuscrito que foi queimado, enterrado, proibido. Um texto tão perigoso que simplesmente possuí-lo era motivo suficiente para ser arrastado diante de um tribunal eclesiástico e condenado à fogueira. E, no entanto, ele sobreviveu, escondido nas areias do Egito por quase 2000 anos, esperando, aguardando por alguém corajoso o suficiente para desenterrá-lo, para lê-lo, para revelar ao mundo o que a Igreja tentou apagar da memória da humanidade, o Evangelho de Tomé. Não o Tomé que você conhece das histórias dominicais, não o incrédulo que precisou tocar as feridas de Cristo para acreditar. Não. Este é outro discípulo, o verdadeiro, o gêmeo, aquele que ouviu palavras que nenhum dos outros apóstolos registrou. Ensinamentos que Jesus sussurrou apenas para ele. Verdades que, se você realmente compreendê-las, vão abalar tudo o que pensava saber sobre Deus, sobre a salvação e sobre você mesmo. Mas esta não é apenas a história de um manuscrito antigo. Esta é a jornada de um homem que viveu 300 anos antes desse evangelho ser redescoberto e que, de alguma forma impossível, já conhecia suas verdades. Um pensador que olhou para o universo e viu o que Tomé viu. Um filósofo que desafiou rabinos, padres, reis e acadêmicos com uma única ideia devastadora, a de que Deus não está lá fora em algum céu distante julgando você. O divino está aqui, agora. Em você. É você. Seu nome era Baruch Spinoza. E esta noite, você vai descobrir como um polidor de lentes judeu do século XVII, excomungado por sua própria comunidade, perseguido pela Inquisição e considerado o pensador mais perigoso da Europa, chegou às mesmas conclusões que um apóstolo escreveu em segredo há 2 milênios. Coincidência? Você decide. Mas antes de continuarmos, eu preciso te avisar de algo. O que você está prestes a ouvir não é uma teoria da conspiração barata. Não é sensacionalismo vazio. É história, filosofia, teologia, tudo entrelaçado em uma narrativa que vai te levar das sinagogas de Amsterdã às cavernas de Nag Hammadi, dos tribunais da Inquisição aos papiros mais antigos do cristianismo, de Spinoza a Tomé, de Tomé a Jesus, e de Jesus a você. Porque no final, essa narrativa não é sobre eles, é sobre você, sobre quem você realmente é, sobre o que foi escondido de você desde que nasceu, sobre a verdade que religiões, governos e sistemas de poder fizeram de tudo para que você jamais descobrisse. A verdade de que o reino dos céus não virá com sinais observáveis. Ninguém vai dizer, está aqui ou está ali, porque esse reino está dentro de você. Essas palavras estão no Evangelho de Lucas, mas foram Tomé e Spinoza que realmente entenderam o que elas significam. E agora, você também vai entender. Mas eu te faço um pedido. Não, na verdade, um desafio. Assista até o final. Eu sei que é longo. Sei que sua atenção está sendo disputada por 1000 outras coisas agora mesmo. Mas se você der uma chance a esta jornada, se você realmente mergulhar nela, eu te prometo que não vai sair o mesmo. Ninguém permanece igual depois de ler Tomé. Ninguém continua inalterado depois de entender Spinoza. E quando você combina os dois, quando percebe que um apóstolo do primeiro século e um filósofo do século XVII te disseram a mesma coisa, separados por 1600 anos, usando termos diferentes, mas apontando para a mesma verdade esmagadora. Aí, meu amigo, minha amiga, você começa a se perguntar, e se tudo o que me contaram estava errado? E se a verdade sempre esteve ali, escondida à vista de todos, esperando apenas que eu estivesse pronto para vê-la? Você está pronto? Então vamos começar. Não no Egito, onde o Evangelho de Tomé foi encontrado. Não em Jerusalém, onde Jesus caminhou. Vamos começar em Amsterdã. Em uma noite fria de julho de 1656, em uma sinagoga iluminada por velas, onde um jovem de 23 anos está prestes a ouvir as palavras mais terríveis que um judeu pode ouvir. Palavras que vão destruir sua vida e salvar sua alma. Amsterdã, 27 de julho de 1656.
O sol já havia desaparecido no horizonte há algumas horas. A sinagoga Talmud Torá, majestosa construção de tijolos vermelhos erguida pelos judeus sefarditas portugueses, permanecia iluminada por dezenas de velas. Suas chamas tremulavam contra os vitrais, projetando sombras dançantes nas paredes de madeira escura. Naquela noite, os bancos estavam repletos. Mercadores abastados, rabinos veneráveis, anciãos respeitados, mulheres observavam da galeria superior, atrás de treliças de madeira que ocultavam seus rostos. Crianças foram mandadas para casa. O que aconteceria ali não era assunto para ouvidos jovens. No centro da sinagoga, de pé diante do Aron HaKodesh, o armário sagrado contendo os rolos da Torá, estava um rapaz de 23 anos, cabelos escuros, olhos castanhos profundos, rosto magro, quase ascético. Suas mãos permaneciam imóveis ao lado do corpo. Sua expressão não revelava medo, nem arrependimento, nem desafio. Apenas serenidade. Baruch Spinoza aguardava seu julgamento. O Shazam, cantor litúrgico da congregação, subiu ao púlpito. Em suas mãos trêmulas segurava um pergaminho. Todos sabiam o que aquele documento continha. O Érem, a excomunhão, a maldição mais severa que a lei judaica permitia. Antes de começar a leitura, o rabino-chefe Saul Levi Morteira levantou-se de seu assento na primeira fila. Seus 70 anos de idade pesavam em seus ombros curvados, mas seus olhos ainda brilhavam com intensidade feroz. Ele havia sido professor de Spinoza, mentor, quase uma figura paterna desde que o pai do rapaz falecera 2 anos antes. Morteira caminhou lentamente até seu ex-aluno. Por um longo momento, os 2 homens apenas se olharam, o velho rabino e o jovem herege, mestre e discípulo, passado e futuro. Ainda há tempo, Baruch. A voz de Morteira soou rouca, carregada de emoção contida. Retrate-se. Admita seus erros. A congregação está disposta a perdoar. Eu estou disposto a perdoar. Spinoza permaneceu em silêncio por alguns segundos. Quando finalmente respondeu, sua voz soou clara, sem qualquer tremor. Retratar-me de quê, mestre? Da verdade? Um murmúrio percorreu a sinagoga. Morteira fechou os olhos brevemente, como se tivesse recebido uma facada. O que você chama de verdade é blasfêmia, heresia. Você afirma que Deus não possui vontade própria, que não ouve nossas orações, que não escolheu nosso povo entre todas as nações, que a Torá foi escrita por homens, não ditada pelo Eterno, que a alma não sobrevive à morte do corpo, que anjos não existem, que milagres são impossibilidades lógicas. Cada acusação fez o murmúrio da assembleia crescer. Spinoza ouvia calmamente, como se Morteira estivesse descrevendo as convicções de outra pessoa. Você nega tudo que sustenta nossa fé, continuou o rabino. Tudo que manteve nosso povo unido durante milênios de perseguição. Tudo pelo qual nossos ancestrais morreram nas fogueiras da Inquisição. Eu não nego Deus, mestre, respondeu Spinoza suavemente. Apenas nego a imagem infantil que os homens fabricaram do divino. Um Deus que sente ciúme, raiva, arrependimento. Um Deus que escolhe favoritos entre suas criaturas. Um Deus que suspende as leis da natureza para agradar quem lhe oferece sacrifícios. Este Deus antropomórfico é uma projeção dos medos e desejos humanos, não o infinito verdadeiro. E qual seria esse infinito verdadeiro, segundo sua sabedoria superior? A ironia na voz de Morteira cortava como lâmina. Deus é a substância única da qual todas as coisas são modos. Deus é a natureza, em sua totalidade infinita. Deus não está separado da criação, porque Deus é a criação. Cada pedra, cada árvore, cada animal, cada ser humano, todos são expressões do divino. Não há nada fora de Deus, porque fora do infinito não pode haver nada. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Até as chamas das velas pareciam ter parado de tremeluzir. Morteira recuou um passo, como se as palavras de Spinoza fossem fisicamente repulsivas. Isso é panteísmo, paganismo disfarçado. Você está dizendo que aquela vela é Deus, que esta madeira é Deus,
que os ratos no esgoto são Deus. Estou dizendo que tudo participa da essência divina, porque nada pode existir fora dela. A vela, a madeira, os ratos, o senhorio, todos somos ondas no mesmo oceano infinito, distintos em forma, idênticos em substância. Então não há diferença entre o sagrado e o profano, entre o puro e o impuro, entre Israel e as nações. Diante do infinito, tais distinções são perspectivas humanas limitadas, úteis para organizar a vida social, talvez, mas não verdades absolutas. Morteira virou-se para a congregação. Seus olhos percorreram os rostos chocados, indignados, temerosos. Alguns homens balançavam a cabeça em negação. Outros cerravam os punhos. Algumas mulheres na galeria superior choravam silenciosamente. "Vocês ouviram?", proclamou o rabino, "da própria boca do acusado. Ele não nega as acusações. Pelo contrário, as confirma e amplifica. Este homem rejeita o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Rejeita a aliança sagrada. Rejeita a eleição divina de Israel. Rejeita a imortalidade da alma. Rejeita os milagres da Torá. Rejeita tudo." Morteira voltou-se novamente para Spinoza. Sua voz tornou-se quase suplicante. "Baruch, eu te imploro uma última vez. Pense em sua mãe, que Deus a tenha. Pense em seu pai, que descanse em paz. Pense em seus irmãos. Pense no nome da sua família. Você está prestes a destruir tudo isso. Uma palavra de arrependimento é tudo o que pedimos. Uma única palavra." Spinoza olhou para seu antigo mestre com algo que parecia compaixão. Se eu pronunciasse essa palavra, estaria mentindo. E a mentira seria uma ofensa maior ao infinito do que qualquer verdade que eu pudesse proclamar. Não posso negar o que a razão me revelou apenas para preservar confortos sociais. O Senhor mesmo me ensinou que a busca pela verdade é o maior mandamento. Eu te ensinei a buscar a verdade dentro da tradição, não a inventar suas próprias verdades contra toda a sabedoria dos séculos. A verdade não pertence a nenhuma tradição, mestre. Ela simplesmente é, e quando um homem a encontra, não pode fingir que não a viu. Morteira permaneceu parado por um longo momento. Então, lentamente, suas costas curvadas se endireitaram. Seu rosto endureceu. Toda súplica desapareceu de seus olhos, substituída por uma resolução gelada. Que assim seja, então. O velho rabino retornou ao seu lugar na primeira fila. Com um gesto quase imperceptível, sinalizou para o Shazam prosseguir. O cantor litúrgico desenrolou o pergaminho. Suas mãos agora tremiam visivelmente. Todos na sinagoga sabiam que estavam prestes a testemunhar algo que jamais esqueceriam. A voz do Shazam começou a ecoar pelas paredes antigas, entoando as palavras em hebraico arcaico. Pelos decretos dos anjos e as ordens dos santos, nós excomungamos, expulsamos, amaldiçoamos e execramos Baruch de Spinoza. Com o consentimento de toda a comunidade sagrada, diante dos livros sagrados, com os 613 preceitos neles escritos. As palavras caíam como pedras num lago silencioso, gerando ondas que se espalhavam por toda a congregação. Com a excomunhão com que Josué excomungou Jericó, com a maldição com que Eliseu amaldiçoou os rapazes e com todas as maldições escritas na lei. Maldito seja ele de dia, e maldito seja de noite. Maldito seja ao deitar e maldito seja ao levantar. Maldito seja ao sair e maldito seja ao entrar. Spinoza ouvia impassível. Seu rosto não demonstrava qualquer emoção, enquanto as maldições cósmicas eram despejadas sobre sua cabeça. O Senhor não o perdoará. A ira do Senhor e seu ciúme arderão contra esse homem, e todas as maldições escritas no livro da lei cairão sobre ele, e o Senhor apagará seu nome de debaixo dos céus. O Shazam fez uma pausa para tomar fôlego. Quando continuou, sua voz assumiu tom ainda mais solene. Advertimos que ninguém deve comunicar-se com ele oralmente nem por escrito, nem prestar-lhe qualquer favor, nem permanecer com ele sob o mesmo teto, nem aproximar-se dele a menos de 4 côvados, nem ler qualquer coisa composta ou escrita por ele. E assim terminou.
o érem mais severo já pronunciado na história da comunidade sefardita de Amsterdã. Todas as velas da sinagoga foram apagadas simultaneamente, mergulhando o recinto em escuridão total. Simbolicamente, a luz da presença de Baruch Spinoza havia sido extinta do meio de seu povo. Na escuridão, ouviu-se apenas o som de passos. Spinoza caminhando em direção à saída. Ninguém tentou impedi-lo, ninguém ousou falar. Quando a porta da sinagoga se abriu, a luz prateada da lua de julho iluminou brevemente a silhueta do jovem herege. Então, a porta se fechou e ele desapareceu na noite. Baruch Spinoza, em breve conhecido pelo mundo como Benedito Spinoza, a versão latina de seu nome hebraico, deixou para trás tudo o que conhecia: família, comunidade, herança, identidade. Mas levou consigo algo infinitamente mais precioso: sua liberdade intelectual. E foi essa liberdade que lhe permitiu, nos 20 anos seguintes, desenvolver um sistema filosófico que abalaria os fundamentos de toda a civilização ocidental. Um sistema que, de maneira extraordinária, ecoava verdades escritas por um apóstolo 16 séculos antes, verdades que permaneciam enterradas nas areias do Egito, aguardando descoberta: o Evangelho de Tomé e a Ética de Spinoza. Dois textos separados por milênios, duas fontes completamente independentes. E, no entanto, quando você os coloca lado a lado, as semelhanças são impossíveis de ignorar. Mas antes de explorarmos essas conexões extraordinárias, precisamos entender quem foi Tomé e por que suas palavras eram tão perigosas que a Igreja decidiu apagá-lo da história. Jerusalém, aproximadamente 30 anos após o nascimento de Jesus. O sol do Oriente Médio castigava as ruas estreitas da Cidade Santa. Peregrinos de todas as regiões do Império Romano aglomeravam-se nos arredores do templo, oferecendo sacrifícios, comprando pombas dos mercadores, trocando moedas com os cambistas. O ar cheirava a incenso, suor e sangue de animais abatidos. Num canto sombreado de uma casa modesta no bairro Baixo, longe do tumulto sagrado, um pequeno grupo de homens reunia-se secretamente. Eram pescadores, coletores de impostos, zelotes, gente simples da Galileia, seguidores de um rabi itinerante que falava coisas estranhas, coisas perigosas, coisas que faziam as autoridades religiosas rangerem os dentes de fúria. Entre eles estava Tomé. Seu nome completo era Yehuda Tomá, Judas, o gêmeo. Alguns diziam que ele era irmão gêmeo de Jesus, embora essa afirmação fosse disputada. Outros acreditavam que o apelido gêmeo referia-se à sua natureza espiritual. De todos os discípulos, Tomé era aquele que mais se assemelhava ao Mestre em sua forma de pensar. Enquanto Pedro era impetuoso, João era místico e Judas Iscariotes era ambicioso, Tomé era filosófico. Ele não se contentava com parábolas bonitas ou promessas de recompensas celestiais. Queria compreender. Queria penetrar além das metáforas até alcançar o núcleo puro da verdade. E Jesus reconhecia isso nele. Frequentemente, quando os outros discípulos dormiam ou discutiam entre si sobre quem seria o maior no reino vindouro, Jesus chamava Tomé para conversas privadas. Caminhavam juntos sob as estrelas da Galileia, o mestre revelando ao discípulo ensinamentos que os demais não estavam prontos para receber. «Porque só a mim o Senhor conta essas coisas?» perguntou Tomé certa noite, enquanto atravessavam um olival prateado pela luz lunar. Jesus sorriu, aquele sorriso enigmático que tanto fascinava quanto perturbava seus seguidores. «Por que você pergunta, Tomé? Os outros querem certezas, querem regras, querem saber o que fazer para serem salvos. Você quer entender o que significa ser salvo. Essa diferença muda tudo. E o que significa? Significa acordar. Significa perceber quem você realmente é. Significa descobrir que aquilo que você busca fora de si jamais esteve separado de você. Tomé franziu a testa, tentando decifrar as palavras. O Senhor está dizendo que Deus está dentro de mim? Estou dizendo que a separação entre você e o divino é uma ilusão, um sonho do qual você pode despertar. E quando despertar, perceberá que nunca houve dois, você e Deus.
Sempre houve apenas um, imaginando-se múltiplo. Essas conversas e dezenas de outras semelhantes, Tomé registrou cuidadosamente, não em forma de narrativa biográfica como Mateus ou Marcos fariam posteriormente, não em forma de teologia elaborada como Paulo desenvolveria em suas cartas. Tomé simplesmente compilou as declarações mais impactantes de Jesus, logia, como seriam chamadas em grego, ditos, aforismos, fragmentos de sabedoria destilada, 114 declarações no total. Algumas delas parecem familiares, ecoando passagens dos evangelhos canônicos. Outras são completamente únicas, sem paralelo em qualquer outro texto cristão. E são precisamente estas que fazem o evangelho de Tomé tão revolucionário e tão perigoso. Considere o dito número 3. Jesus disse: Se aqueles que vos lideram vos disserem, o reino está no céu, então os pássaros do céu vos precederão. Se vos disserem, está no mar, então os peixes vos precederão. Mas o reino está dentro de vós e está fora de vós. Quando vos conhecerdes, sereis conhecidos e sabereis que sois filhos do Pai vivo. Leia novamente essas palavras devagar. Jesus está explicitamente rejeitando qualquer noção de um reino celestial distante, localizado em algum lugar acima das nuvens ou além da morte. O reino não está lá, está aqui, dentro de você, ao seu redor, em toda parte. E mais, o acesso a esse reino não vem através de rituais, sacrifícios ou obediência a autoridades religiosas. Vem através do autoconhecimento. Quando vos conhecerdes, gnose, em grego, conhecimento direto, experiencial, transformador. Esta é a mensagem central do Evangelho de Tomé. E é exatamente por isso que a Igreja institucional precisou destruí-lo. Imagine por um momento que você é um bispo do século IV. Você construiu uma hierarquia eclesiástica elaborada. Padres, diáconos, arcebispos, catedrais magníficas, rituais complexos, dogmas cuidadosamente formulados em concílios ecumênicos. Seu poder depende de ser o intermediário entre Deus e o povo. Você controla os sacramentos. Você determina quem está salvo e quem está condenado. E então aparece um manuscrito alegando conter as palavras secretas de Jesus. Palavras que dizem às pessoas que elas não precisam de intermediários, que o divino já está dentro delas, que salvação é questão de autoconhecimento, não de obediência institucional, que cada ser humano carrega em si a mesma centelha sagrada que animava o próprio Cristo. O que você faria com esse manuscrito? Exatamente o que foi feito: declará-lo herético, ordenar sua destruição, perseguir qualquer um que o possuísse, apagar Tomé da memória cristã, reduzindo-o à figura patética do incrédulo que precisava de provas materiais para acreditar. A ironia é cortante. O apóstolo que Jesus escolheu para receber seus ensinamentos mais profundos foi transformado pela Igreja no símbolo da dúvida e da falta de fé. A tradição eclesiástica inverteu completamente o papel de Tomé, transformando o discípulo mais filosófico no mais materialista. Mas a verdade tem maneiras de ressurgir. Em dezembro de 1945, quando Muhammad Ali al-Saman quebrou aquele jarro de cerâmica em Nag Hammadi, ele libertou não apenas papiros antigos, libertou uma visão do cristianismo que havia sido suprimida por 16 séculos. Uma visão na qual Jesus não era um sacrifício sangrento para aplacar um Deus irado, mas um mestre iluminado, apontando o caminho para que outros alcançassem a mesma iluminação. Aquele que beber da minha boca se tornará como eu. Eu próprio me tornarei essa pessoa, e as coisas ocultas serão reveladas a ela. Dito número 108. Jesus prometendo que seus seguidores podem se tornar idênticos a ele, não servos, não adoradores, iguais. Esta promessa radical de deificação humana, de teoses, como os místicos gregos a chamavam, foi sistematicamente apagada do cristianismo oficial. Subsistiu apenas em correntes marginais, os gnósticos dos primeiros séculos, os místicos medievais como o mestre Eckhart, os quietistas do século XVII.
e, de maneira independente, ressurgiu na filosofia de Spinoza. Porque o que Spinoza propõe em sua Ética, sua obra-prima publicada póstumamente em 1677, é estruturalmente idêntico ao que Tomé registrou: a dissolução da barreira entre humano e divino, a compreensão de que não existe separação real entre criatura e Criador, a percepção de que salvação não é um evento futuro, mas um estado de consciência acessível aqui e agora, através do conhecimento verdadeiro. Spinoza nunca leu Tomé. Não poderia tê-lo feito. O Evangelho permanecia enterrado nas areias egípcias. E, no entanto, através de pura reflexão racional, chegou às mesmas conclusões. Como explicar isso? Talvez a verdade seja como água buscando seu nível. Não importa quantas barragens você construa, quantos desvios force, eventualmente a água encontra seu caminho natural. A verdade que Tomé registrou e que Spinoza redescobriu pode ser assim: uma percepção fundamental sobre a natureza da realidade que mentes suficientemente penetrantes alcançam independentemente em qualquer época, em qualquer cultura. Ou talvez haja algo mais misterioso acontecendo: uma transmissão subterrânea de conhecimento. Correntes ocultas de sabedoria passando de geração em geração, sobrevivendo à perseguição, emergindo em momentos inesperados, em pessoas improváveis. Seja qual for a explicação, o fato permanece. Tomé e Spinoza disseram a mesma coisa, e ambos foram perseguidos por isso. A igreja queimou os livros de Tomé. A sinagoga amaldiçoou Spinoza com todas as maldições da lei. E, no entanto, aqui estamos nós, séculos depois, reunindo os fragmentos, conectando os pontos, reconstruindo uma verdade que nunca deveria ter sido fragmentada em primeiro lugar. Eu preciso fazer uma pausa aqui, porque se você chegou até este ponto da narrativa, você não é um espectador casual. Você é um buscador, alguém que sente, talvez sem conseguir articular claramente, que há mais nas questões fundamentais da existência do que as respostas prontas oferecidas por religiões institucionalizadas. E eu quero te fazer uma pergunta. O que você acha que Jesus realmente quis dizer quando afirmou que o reino está dentro de você? Não a interpretação oficial, não o que padres ou pastores explicaram, a sua interpretação. O que essas palavras significam para você, pessoalmente, neste momento da sua vida? Escreva nos comentários. Não precisa ser elaborado. Pode ser uma frase, uma palavra, uma dúvida, porque este canal não é sobre eu falando e você ouvindo passivamente. É sobre construirmos juntos uma compreensão mais profunda dessas questões eternas. E se essa jornada está ressoando com você, se você sente que aqui há algo genuíno, algo diferente do barulho superficial que domina a internet, então considere se inscrever. Não por mim, por você, para não perder os próximos capítulos desta história. Porque o que vem a seguir vai aprofundar ainda mais essas conexões. Vamos entrar nas ideias específicas de Spinoza, compará-las linha por linha com os ditos de Tomé, e você vai perceber padrões que talvez mudem para sempre sua forma de ver a espiritualidade. Mas isso só faz sentido se você estiver aqui para ver. Então fica comigo, se inscreve, ativa o sininho e vamos continuar essa exploração juntos. Para compreender verdadeiramente como Spinoza chegou às mesmas conclusões que Tomé, precisamos primeiro entender o mundo intelectual no qual o jovem filósofo foi formado. A comunidade sefardita de Amsterdã era única na Europa do século XVII, composta majoritariamente por descendentes de judeus portugueses e espanhóis que haviam sido forçados à conversão durante as perseguições ibéricas. Essa comunidade carregava uma história complexa de identidade dividida. Por gerações, seus ancestrais haviam vivido como cristãos públicos e judeus secretos, os chamados marranos ou cripto-judeus. Frequentavam missas, batizavam seus filhos, casavam-se diante de padres, e à noite, portas trancadas, acendiam velas de Shabat e murmuravam orações hebraicas meio esquecidas. Essa existência dupla produziu uma mentalidade peculiar,
os sefarditas holandeses haviam aprendido, através de séculos de sobrevivência, a questionar a autoridade religiosa. Haviam visto de perto a hipocrisia das instituições. Haviam experimentado como dogmas podiam ser instrumentos de opressão. Muitos deles chegaram em Amsterdã já com um ceticismo embutido em relação a verdades proclamadas por clérigos. Foi nesse ambiente que Baruch Spinoza nasceu em 1632. Seu pai, Miguel de Spinoza, era um comerciante moderadamente próspero que importava frutas secas e azeite de oliva da região mediterrânea. A família não era nem rica nem pobre, ocupando aquele espaço médio que permitia a educação sólida sem os luxos da elite mercantil. O jovem Baruch demonstrou inteligência excepcional desde cedo. Foi matriculado na escola comunitária, a Etz Haim, onde estudou hebraico bíblico, Talmud, literatura rabínica medieval e os comentários dos grandes sábios sefarditas. Seus professores incluíam o rabino Saul Levi Morteira, aquele mesmo que décadas depois presidiria sua excomunhão, e o rabino Menassé ben Israel, famoso em toda a Europa por seus escritos filosóficos e seus esforços para readmitir judeus na Inglaterra. Mas o currículo oficial da Etz Haim era apenas o começo da educação de Spinoza. Amsterdã, no século XVII, era um caldeirão intelectual fervilhante. A cidade atraía pensadores de todo o continente, refugiados de perseguições religiosas, cientistas, filósofos, livres pensadores de todas as tendências. Ali se podia encontrar católicos, protestantes de dezenas de denominações, judeus e até mesmo ateus declarados, algo impensável em quase qualquer outro lugar da Europa. O jovem Spinoza absorveu tudo como uma esponja. Aprendeu latim com um ex-jesuíta chamado Franciscus van den Enden, homem de inclinações libertinas e ideias radicalmente democráticas. Através de van den Enden, teve acesso aos textos de Descartes, cuja filosofia estava revolucionando o pensamento europeu. Leu os antigos estoicos, Sêneca, Epicteto, Marco Aurélio, cujas ideias sobre a unidade do cosmos e a aceitação racional do destino ressoavam profundamente com ele. Estudou a nova ciência de Galileu, Kepler e Copérnico, que estava demolindo a cosmologia medieval. E, crucialmente, mergulhou nos escritos de dois pensadores judeus medievais que plantariam as sementes de sua futura filosofia, Maimônides e Ibn Ezra. Moisés Maimônides, o grande racionalista do século XII, havia tentado reconciliar a fé judaica com a filosofia aristotélica. Seu Guia dos Perplexos argumentava que muitas passagens bíblicas não deveriam ser lidas literalmente, mas como alegorias apontando para verdades filosóficas mais profundas. Quando a Torá falava de Deus tendo braços, rosto ou emoções, isso era linguagem metafórica adaptada à compreensão limitada do povo comum. O Deus verdadeiro dos filósofos era radicalmente diferente do Deus antropomórfico da imaginação popular. Abraham ibn Ezra, comentarista bíblico do século XII, foi ainda mais ousado. Em passagens crípticas de seus comentários, sugeriu que certas porções do Pentateuco não podiam ter sido escritas por Moisés. Como poderia Moisés ter narrado sua própria morte no final de Deuteronômio? Como poderia ter escrito, naquele tempo os cananeus estavam na terra, se durante sua vida os cananeus ainda ocupavam Canaã? Ibn Ezra insinuou que a Torá havia sido editada, compilada, talvez parcialmente composta por mãos humanas posteriores. Essas ideias eram dinamite intelectual. E na mente fértil do jovem Spinoza começaram a germinar conclusões que Ibn Ezra apenas ousou sugerir em código. Se a Bíblia era parcialmente obra humana, então talvez fosse inteiramente obra humana. Se algumas passagens eram alegóricas, então talvez todas as descrições de milagres e intervenções divinas fossem igualmente metafóricas, ou simplesmente erros de uma época pré-científica. Se o Deus dos filósofos era radicalmente diferente do Deus popular, então talvez o Deus popular fosse uma projeção psicológica, uma fantasia coletiva que nada tinha a ver com a realidade última do universo. Spinoza começou a compartilhar essas reflexões com colegas e conhecidos, não de maneira provocativa ou arrogante,
mas com genuína curiosidade intelectual. Queria debater, testar suas ideias, ver se resistiam ao escrutínio. Foi um erro fatal. Na comunidade sefardita, onde a identidade judaica havia sido reconquistada a duras penas após gerações de conversão forçada, qualquer questionamento da ortodoxia era visto como traição. Os líderes comunitários estavam determinados a provar às autoridades holandesas que os judeus eram cidadãos confiáveis, obedientes às suas próprias leis religiosas. Um herege em seu meio era não apenas uma afronta teológica, mas um perigo político. Rumores sobre as opiniões heterodoxas de Spinoza começaram a circular. 2 jovens da comunidade, Juan de Prado e Daniel Ribera, foram identificados como seus associados em discussões filosóficas problemáticas. Testemunhas afirmaram ter ouvido Spinoza dizer que Deus existia apenas filosoficamente, que a alma morria com o corpo, que a lei de Moisés não tinha origem divina. Os Parnassim, líderes leigos da congregação, convocaram Spinoza para interrogatório. As atas dessas reuniões se perderam, mas podemos imaginar o cenário. Homens de barba grisalha, vestidos de negro, sentados atrás de uma mesa comprida, fazendo perguntas pontiagudas ao jovem de 20 e poucos anos que ousava desafiar séculos de tradição. Primeiro tentaram suborno. Ofereceram a Spinoza uma pensão anual de 1000 florins, quantia considerável, se concordasse em manter silêncio sobre suas opiniões e comparecer regularmente à sinagoga. A aparência de piedade seria suficiente. Não precisava acreditar, apenas fingir. Spinoza recusou. Então tentaram intimidação. Ordenaram que permanecesse em isolamento, proibido de contato com outros membros da comunidade enquanto seu caso era avaliado. Espalharam rumores de que ele seria entregue às autoridades holandesas como ateu, crime punível com prisão ou exílio. Spinoza permaneceu inabalável. Finalmente, quando ficou claro que nem recompensas nem ameaças dobrariam sua vontade, os líderes decidiram pela excomunhão formal. O érem pronunciado em julho de 1656 foi sem precedentes em sua severidade. Maldições cósmicas, proibição absoluta de contato, erasure completa da comunidade. Mas aqui está o aspecto extraordinário. Spinoza aceitou a excomunhão com serenidade quase sobrenatural. Não protestou, não apelou, não tentou se reconciliar. Simplesmente partiu. Anos depois, quando questionado sobre o evento, teria dito que a excomunhão não lhe custara nada que não estivesse preparado para abandonar, e lhe concedera algo que jamais poderia ter comprado: liberdade total para pensar e escrever sem restrições comunitárias. Livre das obrigações sociais e religiosas, Spinoza mudou-se para os arredores de Amsterdã, depois para Heinsburg e finalmente para Haia. Sustentava-se modestamente polindo lentes para microscópios e telescópios, trabalho manual que combinava curiosamente com suas investigações sobre a natureza da realidade. Enquanto suas mãos moldavam vidro para ampliar a visão humana do muito pequeno e do muito distante, sua mente elaborava um sistema para ampliar a compreensão humana do infinito. Durante 2 décadas, Spinoza trabalhou metodicamente em sua ética. Escolheu apresentá-la em formato geométrico, definições, axiomas, proposições, demonstrações, imitando os elementos de Euclides. Não por pedantismo acadêmico, mas porque acreditava que verdades fundamentais sobre Deus, a mente e a felicidade humana deveriam ser tão rigorosas e indubitáveis quanto teoremas matemáticos. O resultado foi uma obra de densidade e profundidade extraordinárias. Cada proposição construindo sobre as anteriores, cada demonstração tecendo uma rede argumentativa cada vez mais elaborada, até que o leitor paciente, muito paciente, dada a dificuldade do texto, se encontra transportado para uma visão de mundo radicalmente diferente de tudo que a tradição religiosa ocidental havia ensinado. E é precisamente essa visão que ecoa, de maneira surpreendente, os ensinamentos secretos de Tomé. Vamos examinar agora, com cuidado, as ideias centrais da ética de Spinoza e compará-las com os ditos do Evangelho de Tomé. A primeira proposição fundamental de Spinoza é a existência de uma única substância, que ele chama de Deus
ou natureza. Deus sive natura. Esta substância é absolutamente infinita, eterna, e constitui a realidade última de tudo o que existe. Não há nada fora dela, porque fora do infinito não pode haver nada. Não há nada além dela, porque além do absoluto não existe espaço conceitual. Tudo o que percebemos, pedras, árvores, animais, pessoas, estrelas, galáxias, são modificações desta substância única. Spinoza os chama de modos. Assim como ondas são modificações do oceano, permanecendo sempre oceano mesmo, enquanto assumem formas temporárias distintas, todas as coisas individuais são modificações da substância infinita, permanecendo sempre expressões do divino mesmo em sua aparente multiplicidade. Agora leia o dito 77 do Evangelho de Tomé. Jesus disse: Eu sou a luz que está sobre todas as coisas. Eu sou o todo. De mim o todo surgiu, e para mim o todo retornou. Rachem um pedaço de madeira. Eu estou lá. Levantem uma pedra e me encontrarão. A estrutura conceitual é idêntica. Jesus afirmando que a realidade divina permeia absolutamente tudo, não apenas templos sagrados ou textos revelados, mas pedras, madeira, os objetos mais mundanos imagináveis. O sagrado não está confinado a esferas especiais. Está literalmente em toda parte, constituindo a substância de todas as coisas. Quando Spinoza escreve que tudo o que existe, existe em Deus, e nada pode existir ou ser concebido sem Deus, ele está articulando filosoficamente o que Jesus expressou poeticamente para Tomé. A segunda proposição fundamental é a negação de um Deus pessoal que age por vontade livre, escolhendo arbitrariamente criar isto em vez daquilo, favorecer estas pessoas em vez daquelas, intervir milagrosamente aqui, mas não ali. Para Spinoza, tal concepção é antropomorfismo grosseiro. Projetar vontade, intenção, preferências e emoções sobre o infinito é como uma formiga imaginando que a montanha tem desejos de formiga. A substância divina não delibera, não escolhe, não julga. Ela simplesmente se expressa necessariamente em todas as suas modificações infinitas, assim como a natureza de um triângulo se expressa necessariamente em ter três lados, sem que o triângulo decida ter três lados. Compare com o dito 113. Seus discípulos lhe disseram: Quando virá o reino? Jesus disse: Não virá por espera. Não se dirá: está aqui ou está ali. O reino do Pai está espalhado sobre a terra, e as pessoas não o veem. Aqui Jesus rejeita a concepção de um reino futuro que um Deus pessoal decidirá instaurar em algum momento. O reino não é um evento que virá por decisão divina arbitrária. Já está presente, sempre esteve, espalhado por toda a realidade. As pessoas simplesmente não conseguem percebê-lo, porque estão condicionadas a procurar intervenções dramáticas de uma divindade externa. Spinoza diria: é claro que não veem, porque estão procurando um Deus que age de fora, quando o divino é a própria estrutura interna de tudo que existe. A terceira proposição fundamental é sobre a natureza humana e a possibilidade de salvação através do conhecimento. Spinoza argumenta que os seres humanos sofrem porque estão em estado de servidão às paixões, medo, esperança, ciúme, ódio, orgulho. Essas paixões surgem de ideias inadequadas sobre a realidade, percepções distorcidas que nos fazem reagir compulsivamente às circunstâncias externas. Somos como folhas sopradas pelo vento, sem controle sobre nossos estados emocionais. A libertação, a beatitude, a salvação, consiste em substituir ideias inadequadas por ideias adequadas. Quando compreendemos verdadeiramente a natureza de Deus natureza e nosso lugar nela, quando entendemos que somos expressões necessárias do infinito, quando percebemos que nossos inimigos são tão determinados em suas ações quanto nós nas nossas, as paixões destrutivas perdem seu poder. Alcançamos o que Spinoza chama de acquiescentia in se ipso, contentamento consigo mesmo, e amor dei intellectualis, amor intelectual de Deus. Este estado não é recompensa póstuma concedida por uma divindade satisfeita.
é transformação psicológica acessível aqui e agora através do conhecimento verdadeiro. A eternidade que Spinoza promete não é duração infinita após a morte. É a qualidade atemporal da consciência que compreende adequadamente sua conexão com o todo. Agora leia o dito 3 de Tomé novamente. Quando vos conhecerdes, sereis conhecidos e sabereis que sois filhos do Pai vivo. Mas se não vos conhecerdes, então habitais na pobreza e sois a pobreza. Salvação através do autoconhecimento. A passagem da ignorância, pobreza, para a iluminação não através de rituais, sacrifícios ou obediência a intermediários, mas através do conhecimento direto de si mesmo e de sua natureza divina. E o dito 50. Se vos perguntarem, de onde viestes? Dizei-lhes, viemos da luz, do lugar onde a luz surgiu por si mesma e se estabeleceu, manifestando-se em sua imagem. Se vos perguntarem, sois vós a luz? Dizei, somos seus filhos, os escolhidos do Pai vivo. Os seguidores iluminados são filhos da luz, participantes da mesma substância luminosa que permeia toda a realidade. Não criaturas separadas, adorando um Criador distante, mas expressões conscientes do divino, reconhecendo sua própria natureza. Spinoza teria aprovado integralmente essas formulações. A quarta proposição fundamental é a negação da imortalidade pessoal como normalmente concebida. Este é talvez o ponto mais controverso da filosofia spinozana, e também aquele em que a conexão com Tomé é mais sutil. Spinoza nega que a consciência individual, com suas memórias e personalidade específicas, sobreviva à morte do corpo. O eu que você experimenta é um modo temporário da substância infinita, assim como uma onda particular é uma configuração temporária do oceano. Quando a onda se dissolve, a água permanece. Quando o corpo morre, a substância permanece. Mas a configuração específica que constituía aquela onda, ou aquela pessoa, não continua existindo em algum céu ou inferno. Isso parece, à primeira vista, contradizer as promessas religiosas tradicionais, incluindo possivelmente as de Jesus. Mas observe o que Tomé registra no dito 11. Jesus disse, este céu passará e aquele acima dele passará. Os mortos não estão vivos, e os vivos não morrerão. Nos dias em que comieis o que é morto, fazieis dele algo vivo. Quando estiverdes na luz, o que fareis? Declaração enigmática, certamente. Mas note, Jesus afirma que os mortos não estão vivos. Frase estranha, se ele estivesse pregando a ressurreição corporal que o cristianismo posterior enfatizaria. E os vivos não morrerão, sugerindo que aqueles que alcançaram o estado de iluminação, de estar na luz, já transcenderam a dicotomia vida-morte, porque se identificaram com aquilo que é eterno. Não sua personalidade individual, mas a substância divina da qual são expressão. Spinoza diria, quando você compreende adequadamente sua identidade com o infinito, o medo da morte desaparece, porque você percebe que o eu que temia morrer era uma ilusão cognitiva. O que você realmente é, uma modificação da substância eterna, nunca nasceu e, portanto, não pode morrer. Mas por que essas semelhanças existem? Como explicar que um apóstolo do primeiro século e um filósofo do século XVII, separados por milênios e sem qualquer contato textual possível, chegaram a conclusões tão convergentes? Existem várias hipóteses e vale a pena examinar cada uma delas. A primeira hipótese é a mais simples: coincidência. Mentes brilhantes pensando sobre questões fundamentais podem chegar a respostas similares, independentemente, assim como matemáticos em diferentes culturas descobriram o teorema de Pitágoras sem comunicação entre si. A verdade tem uma espécie de gravidade própria que atrai pensadores persistentes na mesma direção. Esta hipótese é plausível, mas não completamente satisfatória. As semelhanças entre Tomé e Spinoza são específicas demais, detalhadas demais, estruturadas demais para serem explicadas apenas pelo acaso. A segunda hipótese postula uma tradição subterrânea de conhecimento que atravessou os séculos em segredo.
Sabemos que ideias gnósticas, aquelas que enfatizavam salvação através do conhecimento e identificação entre o divino humano e o divino cósmico, não desapareceram completamente após a perseguição eclesiástica dos primeiros séculos. Sobreviveram em correntes marginais, hermetistas, cabalistas, neoplatônicos, místicos de várias tradições. Esses grupos preservaram textos antigos, comentaram-nos em círculos fechados, transmitiram ensinamentos oralmente de mestre a discípulo. A cabala judaica, em particular, desenvolveu uma metafísica notavelmente próxima de Spinoza, embora com vocabulário e narrativa muito diferentes. A ideia cabalística de que Deus se contraiu, tzimtzum, para criar espaço para o mundo, que a realidade é emanação divina em níveis decrescentes de densidade, que a tarefa humana é recolher as centelhas divinas espalhadas na matéria. Tudo isso ressoa com temas spinozanos. Spinoza certamente teve contato com a cabala durante sua formação judaica. Alguns estudiosos argumentam que sua filosofia pode ser lida como uma racionalização da mística cabalística, traduzindo intuições esotéricas em linguagem geométrica acessível à razão. Se a cabala preservou, de forma transformada, elementos das tradições gnósticas dos primeiros séculos e há evidências de que isso ocorreu, então Spinoza pode ter absorvido indiretamente influências que remontam, em última análise, ao mesmo círculo conceitual do qual emergiu o Evangelho de Tomé. Esta hipótese é fascinante, embora historicamente difícil de comprovar com certeza. A terceira hipótese é mais radical. Talvez as semelhanças indiquem acesso a uma mesma realidade espiritual objetiva. Se Tomé e Spinoza estivessem descrevendo não apenas suas opiniões pessoais, mas percepções genuínas de como as coisas realmente são, então a convergência seria esperada. Exploradores diferentes escalando a mesma montanha por rotas distintas descreveriam paisagens similares ao alcançar o cume. Talvez Tomé, através da proximidade com Jesus, e Spinoza, através da pura investigação racional, tenham vislumbrado a mesma verdade fundamental sobre a natureza da realidade e do divino. Esta hipótese não pode ser provada ou refutada por meios históricos ou filosóficos convencionais. Exige que você considere seriamente a possibilidade de que existe uma dimensão da realidade. Chame de Deus, natureza, substância, consciência cósmica ou qualquer outro nome, que pode ser acessada por caminhos diferentes e que se revela de maneiras consistentes a quem a busca sinceramente. Seja qual for a explicação que você considere mais plausível, o fato das semelhanças permanece. E esse fato nos convida a perguntar: e se tanto Tomé quanto Spinoza estivessem apontando para algo verdadeiro, algo que as instituições religiosas obscureceram por séculos, algo que poderia transformar profundamente nossa compreensão de nós mesmos e de nosso lugar no universo? Vamos aprofundar essa investigação examinando mais ditos de Tomé e mais proposições de Spinoza, buscando os padrões que conectam esses dois pensadores extraordinários. O dito 22 de Tomé é particularmente revelador. Jesus disse-lhes: quando fizerdes dos dois um, e quando fizerdes o interior como o exterior, e o exterior como o interior, e o que está em cima como o que está embaixo, e quando fizerdes o masculino e o feminino num só, para que o masculino não seja masculino, nem o feminino seja feminino, então entrareis no reino. Esta é uma descrição do processo de unificação interior, a superação de todas as dualidades, interior, exterior, acima, abaixo, masculino, feminino, numa consciência unificada que transcende categorias opostas. Spinoza desenvolve algo estruturalmente similar quando discute a diferença entre conhecimento inadequado e adequado. O conhecimento inadequado percebe o mundo como fragmentado, coisas separadas interagindo externamente, meu corpo distinto do seu, minha mente isolada em sua subjetividade particular. Este é o modo normal de experiência humana, e é a fonte de todo sofrimento e confusão. O conhecimento adequado percebe o mundo subespécie a eternitatis, sob o aspecto da eternidade. Vê todas as coisas como expressões necessárias da substância única,
As fronteiras entre interior e exterior, eu e outro, sujeito e objeto, revelam-se como construções cognitivas, não como divisões reais na natureza das coisas. Alcançar esse modo de percepção é fazer dos dois um. Reconhecer que a multiplicidade aparente é manifestação de uma unidade subjacente. É também, precisamente, o que os místicos de todas as tradições descrevem como iluminação. O dito 49 elabora ainda mais. Jesus disse: Bem-aventurados os solitários e eleitos, pois encontrareis o reino. Porque viestes dele e para ele retornareis. Solitários, em grego monachoi, de onde deriva a palavra monge. Mas o termo não significa necessariamente celibatário ou recluso. Significa unificado, aquele que se tornou um, aquele que superou a fragmentação interior e alcançou integridade. Spinoza usaria linguagem diferente, mas o conceito é idêntico. O ser humano liberado é aquele que alcançou unidade consigo mesmo e com o todo, que não está mais dividido internamente por paixões conflitantes, nem alienado externamente de sua fonte ontológica. Porque viestes dele e para ele retornareis. Não como movimento espacial ou temporal, mas como reconhecimento. Você sempre foi expressão do divino, apenas não sabia. A salvação não é ir a algum lugar novo, é perceber onde você sempre esteve. Agora precisamos abordar uma questão delicada. Por que essas ideias são tão ameaçadoras para religiões institucionalizadas? A resposta é simples, embora suas implicações sejam vastas. Se Tomé e Spinoza estiverem corretos, então a maior parte da estrutura religiosa tradicional torna-se desnecessária. Não apenas desnecessária, mas potencialmente obstrutiva, uma barreira entre o indivíduo e a experiência direta do divino. Considere os elementos centrais da religião organizada. Primeiro, a mediação sacerdotal. Padres, pastores, rabinos, imãs, todos reivindicam algum grau de acesso especial ao sagrado. Eles realizam rituais que você não pode realizar sozinho. Administram sacramentos que você não pode administrar a si mesmo. Interpretam textos que você supostamente não pode interpretar adequadamente sem orientação. Se o reino está dentro de você, se você é literalmente uma expressão do divino, para que precisa de intermediários? O acesso é direto, imediato, disponível a qualquer um que volte sua atenção para dentro. Segundo, a salvação futura. A maioria das religiões promete recompensas após a morte para aqueles que obedecem suas regras e punições para aqueles que desobedecem. Esta estrutura de recompensa, punição, é extraordinariamente eficaz para controlar comportamento. Você pode não ver os resultados agora, mas garanto que verá depois. Confie em mim. Se a salvação é um estado de consciência acessível aqui e agora, através do conhecimento, se a eternidade não é duração infinita, mas qualidade de experiência presente, então toda a economia da salvação futura desmorona. Você não precisa esperar. Não precisa acumular méritos para trocar por bem-aventurança póstuma. A transformação está disponível imediatamente para quem tem olhos para ver. Terceiro, o pecado e a culpa. Instituições religiosas frequentemente enfatizam a natureza pecaminosa do ser humano. Você nasceu corrompido. Seus instintos são perigosos. Sua razão é limitada. Você precisa de ajuda externa, graça divina, mediada pela Igreja, para superar sua condição miserável. Tomé e Spinoza oferecem visão radicalmente diferente. Você não é pecador miserável implorando misericórdia. Você é a expressão do divino, que esqueceu sua própria natureza. O problema não é corrupção moral que requer redenção externa, é ignorância que requer conhecimento interior. A diferença é enorme. No modelo tradicional, você está fundamentalmente danificado e depende de forças externas para conserto. No modelo de Tomé e Spinoza, você está fundamentalmente completo, mas temporariamente confuso sobre sua identidade. O primeiro gera dependência institucional permanente, o segundo aponta para a autonomia espiritual. Quarto, a autoridade textual.
Religiões dependem de textos sagrados interpretados por especialistas credenciados. A Bíblia, a Torá, o Corão, cada tradição tem seu cânone, e cada cânone foi definido por autoridades que decidiram quais textos eram autênticos e quais heréticos. O Evangelho de Tomé foi excluído do cânone cristão precisamente porque minava a autoridade dos que definiam o cânone. Se os ensinamentos secretos de Jesus contradizem as interpretações oficiais, quem tem razão? A igreja que montou o Novo Testamento ou o apóstolo que conviveu intimamente com Jesus? Spinoza foi igualmente subversivo em relação à autoridade textual. Em seu Tratado Teológico-Político, publicado anonimamente em 1670, demonstrou que a Bíblia era documento humano, redigido por múltiplos autores em diferentes épocas, editado e compilado por razões políticas tanto quanto religiosas. Os milagres narrados eram interpretações pré-científicas de fenômenos naturais. As profecias eram retórica política, não previsão sobrenatural. Se a Bíblia é obra humana, então os que reivindicam autoridade baseada nela estão construindo sobre areia. Perceba o padrão. Toda instituição religiosa depende de manter os fiéis em estado de dependência. Dependência de intermediários, de promessas futuras, de perdão pela culpa, de interpretação autorizada. Tomé e Spinoza cortam todas essas amarras simultaneamente. Não é surpresa que ambos tenham sido perseguidos. O que surpreende é que suas ideias tenham sobrevivido, que estejamos aqui, séculos depois, podendo discuti-las livremente, que o Evangelho de Tomé tenha escapado das fogueiras em um jarro de cerâmica egípcio, que a Ética de Spinoza tenha sido publicada por amigos corajosos após sua morte. A verdade é persistente. Vamos examinar mais uma passagem de Tomé que ilustra perfeitamente por que a igreja primitiva considerou esse texto tão perigoso. Dito 67. Jesus disse: aquele que conhece o todo, mas não se conhece a si mesmo, falha em tudo. Leia novamente. Jesus afirmando que autoconhecimento é mais importante que qualquer outro tipo de conhecimento. Você pode dominar teologia, memorizar escrituras, observar todos os rituais, mas se não se conhece a si mesmo, falhou. Isso inverte completamente a ênfase tradicional. Ortodoxia, crença correta, não basta. Ortopraxia, prática correta, não basta. O que importa é gnose, conhecimento direto, experiencial transformador de quem você realmente é. E quem você realmente é, segundo Tomé e Spinoza? Uma expressão do divino, uma onda no oceano infinito, uma modificação da substância única, um modo de Deus-natureza tomando consciência de si mesmo através de você. Esta é a mensagem que custou a Tomé seu lugar no cânone. Esta é a mensagem que custou a Spinoza seu lugar na comunidade judaica. Esta é a mensagem que agora está em suas mãos. Chegou o momento de examinar algumas das proposições mais radicais de Spinoza e mostrar como elas iluminam e são iluminadas por os ditos de Tomé. Na parte 5ª da Ética, Spinoza aborda diretamente a questão da liberdade humana e da beatitude. Após 4 partes demonstrando a natureza de Deus-natureza, a origem e natureza da mente, a origem e natureza das emoções e a servidão humana às paixões, ele finalmente revela o caminho para a libertação. Proposição 23 da parte 5ª. A mente humana não pode ser absolutamente destruída com o corpo, mas dela permanece algo que é eterno. Esta afirmação parece, à primeira vista, contradizer o que dissemos antes sobre Spinoza negar a imortalidade pessoal. Mas a contradição é apenas aparente. Spinoza não está dizendo que sua personalidade individual, com memórias e idiosincrasias, sobrevive à morte. Está dizendo que há um aspecto da mente humana, a parte que concebe as coisas subspecie aeternitatis, que participa da eternidade e, portanto, não pode ser destruída. É uma eternidade qualitativa, não quantitativa, não duração infinita de experiência pessoal, mas participação atemporal na natureza necessária das coisas. Compare com o dito 111 de Tomé. Jesus disse: os céus e a terra
se enrolarão diante de vós, e aquele que vive do vivo não verá morte. Aquele que vive do vivo, aquele que se identifica não com sua forma temporária, mas com a substância eterna da qual é a expressão, não verá morte. Não porque seu ego continuará para sempre, mas porque sua identidade fundamental transcende a dicotomia vida-morte, que se aplica apenas a formas particulares. A onda não morre quando se dissolve no oceano, apenas retorna ao que sempre foi. Similarmente, a mente que compreendeu sua identidade com o infinito não experiencia a morte como aniquilação, porque nunca se identificou completamente com a configuração temporária que se dissolve. Esta é uma das intuições mais profundas compartilhadas por Tomé e Spinoza. A morte é problema apenas para quem se identifica exclusivamente com o que é mortal. Para quem reconheceu sua natureza eterna, a morte do corpo é simplesmente a conclusão de um episódio particular, não o fim de tudo que importa. Proposição 32 da parte 5ª. Tudo que a mente compreende sob o aspecto da eternidade, ela não compreende porque concebe a existência presente e atual do corpo, mas porque concebe a essência do corpo sob o aspecto da eternidade. Aqui, Spinoza está dizendo que o conhecimento eterno não depende do corpo estar vivo. Você pode, enquanto ainda encarnado, alcançar um tipo de percepção que não está atada às circunstâncias corporais. Esta percepção revela a essência necessária das coisas, como elas se seguem necessariamente da natureza de Deus-natureza, independente de sua existência atual. Dito 19 de Tomé. Jesus disse: bem-aventurado aquele que existia antes de vir a ser. Existir antes de vir a ser, ter consciência da própria essência eterna, antes ou independentemente da manifestação temporal. Reconhecer que sua identidade fundamental precede e transcende sua encarnação particular. Spinoza diria: você pode conhecer sua essência como modo eterno da substância divina. Esse conhecimento não é posterior à existência corporal, mas, de certa forma, a precede, não temporalmente, mas ontologicamente. Sua essência, como expressão necessária do infinito, é logicamente anterior à sua existência como indivíduo particular, com data de nascimento e morte. Proposição 36 da parte 5ª. O amor intelectual da mente para com Deus é o próprio amor de Deus pelo qual Deus ama a si mesmo. Esta é talvez a afirmação mais extraordinária de toda a ética. Spinoza está dizendo que quando você ama Deus-natureza com amor intelectual, isto é, quando você compreende adequadamente a realidade e se alegra nessa compreensão, esse amor não é seu em sentido exclusivo. É Deus amando a si mesmo através de você. Você é o meio pelo qual o infinito toma consciência de si e se ama. Não uma criatura adorando um Criador separado. Não um sujeito humilde prostrando-se diante de um objeto divino distante. Mas o próprio divino, conhecendo-se e amando-se através de uma de suas expressões conscientes. Dito 108, de Tomé. Jesus disse: aquele que beber da minha boca se tornará como eu. Eu próprio me tornarei essa pessoa. A fusão é completa. O discípulo não permanece separado do mestre. Torna-se o mestre. A distinção entre quem ensina e quem aprende dissolve-se quando o conhecimento alcança profundidade suficiente. Spinoza diria: quando você compreende adequadamente, quando seu amor intelectual de Deus se atualiza plenamente, a separação entre você e o divino revela-se ilusória. Você descobre que sempre foi aquilo que buscava. A busca e o encontro eram um único movimento do infinito conhecendo a si mesmo. Vamos agora abordar uma questão prática: como viver de acordo com esses ensinamentos? Tomé e Spinoza não estavam oferecendo apenas teorias metafísicas interessantes, estavam propondo uma transformação radical na forma de experienciar a existência. Mas como traduzir essas abstrações em vida cotidiana? Spinoza oferece indicações concretas na ética, especialmente na discussão sobre as emoções e como transformá-las. Primeiro, compreenda que todas as suas paixões, medo, raiva, ciúme, tristeza, surgem de ideias inadequadas. Você teme porque não compreende completamente a situação.
Você se enfurece porque percebe ofensa onde há apenas necessidade natural. Você sente ciúme porque imagina posse onde há apenas encontro temporário. A terapia spinozana consiste em examinar cada paixão e revelar a ignorância subjacente. Quando você compreende verdadeiramente que aquela pessoa que o ofendeu agiu por necessidade, que suas ações seguiram tão necessariamente de suas causas quanto a trajetória de uma bola lançada segue das forças físicas envolvidas, a raiva perde intensidade. Não porque você força perdão artificial, mas porque a percepção adequada dissolve a estrutura cognitiva que sustentava a raiva. Segundo, cultive ativamente o conhecimento do terceiro gênero, intuição intelectual das essências singulares das coisas como expressões de Deus-natureza. Este não é conhecimento abstrato de proposições gerais, mas percepção direta da natureza divina manifestando-se neste momento particular, nesta situação específica, nesta pessoa concreta diante de você. Quando você olha para outro ser humano e vê, realmente vê, uma expressão única do infinito, como você poderia odiá-lo? Quando você percebe que a árvore, a pedra, o céu estrelado são todos modos da mesma substância da qual você é modo, como poderia sentir-se isolado ou alienado? Terceiro, pratique o que Spinoza chama de acquiescentia in se ipso, contentamento consigo mesmo. Não arrogância ou complacência, mas aceitação profunda de sua própria natureza como expressão necessária do divino. Você é exatamente o que a natureza o fez ser neste momento. Não outro, não melhor, não pior. Isso não significa passividade. Você pode, deve, agir para modificar circunstâncias, desenvolver capacidades, crescer em sabedoria. Mas age a partir de um fundamento de autoaceitação, não de autodesprezo. A mudança que brota do amor é mais efetiva que a mudança forçada pela culpa. Tomé oferece indicações complementares. Dito 42. Jesus disse: tornai-vos passantes. Passantes, aqueles que atravessam sem se fixar. Não se apeguem obsessivamente a posses, status, relacionamentos e identidades. Reconheçam a natureza transitória de todas as formas. Deixem que a vida flua através de vocês sem tentar agarrá-la convulsivamente. Isso não é indiferença ou desapego frio. É a leveza de quem compreendeu que não precisa possuir nada porque já participa de tudo. A ansiedade da posse vem do medo da perda. Mas o que você realmente é não pode ser perdido, porque não é objeto entre objetos. Dito 70. Jesus disse: quando gerardes isso em vós, aquilo que tendes vos salvará. Se não tendes isso em vós, aquilo que não tendes vos matará. Gerar isso em vós, cultivar ativamente o conhecimento interior, a percepção da própria natureza divina. A salvação não é concedida de fora, é germinada de dentro. E a consequência de não cultivar esse conhecimento não é punição arbitrária de uma divindade ofendida, mas simplesmente a continuação do sofrimento que nasce da ignorância. A própria ignorância mata, não literalmente, mas no sentido de manter o indivíduo em estado de morte espiritual, de inconsciência de sua verdadeira natureza. Dito 75. Jesus disse: há muitos em pé à porta, mas os solitários são os que entrarão na câmara nupcial. A câmara nupcial, imagem gnóstica do estado de união consumada com o divino. Muitos estão próximos, poucos entram, não porque a entrada seja proibida, mas porque exige a condição de solitário, aquele que se tornou uno, integrado, não mais fragmentado em múltiplas lealdades e identidades. A multidão está à porta porque é fácil aproximar-se do caminho espiritual. Ler livros, participar de grupos, discutir ideias, sentir entusiasmo passageiro. Mas cruzar o limiar exige o trabalho árduo de unificação interior que poucos estão dispostos a realizar. Spinoza concordaria plenamente. A ética não é leitura fácil. O caminho que ela descreve não é atalho para a felicidade barata. Exige estudo persistente, reflexão profunda, transformação gradual de hábitos cognitivos e emocionais enraizados por toda uma vida.
Mas Spinoza também oferece encorajamento. As últimas palavras da Ética: sed omnia praeclara tam difficilia quam rara sunt. Mas todas as coisas excelentes são tão difíceis quanto raras. Difícil sim, raro certamente, mas não impossível. A porta está aberta, a câmara nupcial aguarda. O reino está aqui, espalhado sobre a terra, disponível para quem tem olhos para ver. Tomé e Spinoza não prometeram que seria fácil. Prometeram que seria verdadeiro. E que a verdade, uma vez vislumbrada, vale infinitamente mais que todos os confortos da ilusão. Existe uma pergunta que talvez esteja ecoando em sua mente desde o início desta jornada. Se Tomé e Spinoza estavam certos, por que tão poucas pessoas conhecem essas ideias? A resposta é desconfortavelmente simples, porque houve um esforço sistemático durante séculos para garantir que você nunca as descobrisse. No ano 325, o imperador Constantino convocou o Concílio de Nicéia. 300 bispos reuniram-se para decidir oficialmente o que os cristãos deveriam acreditar. Debates teológicos que haviam florescido durante 3 séculos foram encerrados por decreto imperial. Uma versão específica do cristianismo, aquela que enfatizava a divindade única de Cristo, a necessidade de mediação eclesiástica, a salvação através da fé e dos sacramentos, tornou-se ortodoxia obrigatória. Todas as outras versões tornaram-se heresias puníveis. Os evangelhos gnósticos, incluindo o de Tomé, foram proscritos. Possuí-los tornou-se crime, lê-los apostasia, ensiná-los sentença de morte. Monges dedicados percorreram bibliotecas e comunidades, confiscando e queimando manuscritos heréticos. Gerações inteiras de textos desapareceram nas chamas. Vozes alternativas foram silenciadas tão completamente que, por 1500 anos, o cristianismo gnóstico existiu apenas como fantasma, mencionado em refutações de padres da Igreja, mas inacessível em suas próprias palavras. Alguém em Nag Hammadi recusou-se a entregar seus textos sagrados. Em vez de vê-los queimados, enterrou-os no deserto. Um ato de resistência silenciosa que atravessou 16 séculos. Spinoza enfrentou um mecanismo similar, embora menos violento. Após a excomunhão judaica, suas obras foram também condenadas pelas autoridades cristãs holandesas. O Tratado Teológico-Político foi banido em 1674. A Ética só pôde ser publicada postumamente, em 1677, com as iniciais do autor em vez do nome completo. E mesmo assim, foi imediatamente incluída em índices de livros proibidos por toda a Europa católica e protestante. Durante mais de um século após sua morte, spinozismo era sinônimo de ateísmo, a acusação mais grave que se podia fazer a um pensador. Filósofos que admiravam secretamente suas ideias evitavam citá-lo publicamente. Seu nome era pronunciado em sussurros. Somente no final do século XVIII, quando Lessing confessou a Jacobi ser spinozista e quando os românticos alemães redescobriram a Ética como texto quase sagrado, Spinoza começou a emergir da sombra. Goethe chamou-o de o mais cristão dos filósofos. Hegel considerou o fundamento necessário de toda filosofia genuína. Novalis descreveu-o como embriagado de Deus. Mas mesmo então suas ideias permaneceram propriedade de elites intelectuais. O público geral continuou-se e continua, ignorando quem foi Spinoza e o que ensinou. Quanto a Tomé, sua reabilitação é ainda mais recente. A descoberta de Nag Hammadi em 1945 só se tornou amplamente conhecida décadas depois. A primeira tradução inglesa completa dos textos gnósticos foi publicada apenas em 1977. E ainda hoje, a maioria dos cristãos jamais ouviu falar do Evangelho de Tomé. Ou, se ouviu, foi advertida de que se trata de falsificação herética sem valor espiritual. O silenciamento funcionou. Durante séculos, funcionou perfeitamente. Mas estamos em uma era diferente agora. A informação flui por canais que nenhuma autoridade consegue controlar completamente. Textos antes acessíveis apenas a especialistas estão disponíveis online. Ideias antes confinadas a círculos acadêmicos alcançam milhões através de vídeos e podcasts.
Você está aqui, ouvindo isso, porque o silenciamento finalmente falhou. A pergunta agora é: o que você fará com esse conhecimento? Vamos explorar mais algumas conexões específicas entre os ensinamentos de Tomé e as proposições de Spinoza. Dito 83 de Tomé. Jesus disse: as imagens são visíveis ao homem, mas a luz dentro delas está escondida na imagem da luz do Pai. Ele se revelará, mas sua imagem está escondida por sua luz. Passagem enigmática que se torna clara quando lida através das lentes spinozanas. As imagens são os modos particulares, coisas individuais que percebemos. A luz dentro delas é a substância divina que constitui sua realidade profunda. Vemos as formas, não vemos diretamente o infinito que as sustenta. Spinoza diria: percebemos os modos, mas a substância da qual são modificações permanece, para a maioria, invisível. Não porque esteja distante, mas porque está próxima demais. É o próprio meio através do qual percebemos, portanto, escapa à percepção comum, assim como o olho não vê a si mesmo. Dito 84. Jesus disse: quando vedes vossa semelhança, regozijais-vos. Mas quando virdes vossas imagens que vieram a existir antes de vós, que não morrem nem se manifestam, quanto suportareis? Vossas imagens que vieram a existir antes de vós, vossa essência eterna como expressão necessária do divino, que precede ontologicamente vossa existência temporal. Contemplar essa dimensão de si mesmo é experiência avassaladora. A maioria das pessoas não suportaria porque derrubaria todas as estruturas de identidade cuidadosamente construídas. Spinoza: conhecer-se subspecie a eternitatis é perceber-se como modo eterno da substância infinita. Esta percepção é beatitude suprema para quem está preparado, mas seria esmagadora para quem ainda se identifica exclusivamente com sua personalidade temporal. Dito 61. Jesus disse: dois repousarão num leito. Um morrerá, o outro viverá. Não profecia sobre eventos futuros, mas descrição de uma realidade presente. Duas pessoas aparentemente idênticas em circunstâncias externas podem estar em estados radicalmente diferentes internamente. Uma vive, desperta para sua natureza verdadeira. Outra está morta, inconsciente de si mesma, identificada apenas com o transitório. Spinoza distingue entre existir e verdadeiramente viver. Muitos existem biologicamente, enquanto permanecem espiritualmente adormecidos. A vida genuína começa quando o conhecimento adequado desperta. O paralelo mais impressionante, porém, está no dito 2. Jesus disse: aquele que busca não deve parar de buscar até encontrar. Quando encontrar, ficará perturbado. Quando ficar perturbado, ficará maravilhado e reinará sobre o todo. Este é um mapa completo do caminho espiritual em 4 estágios. Primeiro, buscar. A inquietação inicial que impele alguém para além das respostas prontas. Segundo, encontrar. O momento de descoberta, quando vislumbra-se algo da verdade. Terceiro, ficar perturbado. O conhecimento genuíno desestabiliza, derruba certezas confortáveis, exige reorganização de toda a estrutura psíquica. Quarto, ficar maravilhado e reinar. Após a perturbação, vem a integração em nível superior. A percepção maravilhada da realidade como manifestação do divino. E o reinar sobre o todo, não domínio político, mas soberania cognitiva. Ver todas as coisas em sua conexão necessária com o infinito. Spinoza descreve processo idêntico. O caminho da ética conduz o leitor da confusão inicial, através de análises que perturbam concepções habituais, até a beatitude final do amor intelectual de Deus. Quem completa essa jornada alcança um tipo de soberania sobre a experiência. Não controle mágico de circunstâncias externas, mas liberdade interior inabalável. Há um aspecto dos ensinamentos de Tomé que merece atenção especial: sua atitude em relação ao corpo e à matéria. O gnosticismo tradicional, pelo menos em algumas de suas formas, era profundamente dualista.
O mundo material era visto como prisão criada por um Deus inferior, o demiurgo. A salvação consistia em escapar da matéria e retornar ao reino espiritual puro. Mas o Evangelho de Tomé é surpreendentemente diferente. Dito 29, Jesus disse: se a carne veio a existir por causa do Espírito, é uma maravilha. Mas se o Espírito veio a existir por causa do corpo, é uma maravilha das maravilhas. Porém eu me maravilho com isto. Como essa grande riqueza veio habitar nessa pobreza. Jesus maravilhando-se com a encarnação, não condenando o corpo como prisão, mas admirando o mistério de como o infinito, grande riqueza, habita o finito, pobreza. O tom é de reverência, não repulsa. Isto alinha-se perfeitamente com Spinoza, que rejeitou qualquer dualismo entre espírito e matéria. Para Spinoza, mente e corpo não são substâncias separadas. Erro que ele atribuía a Descartes. São dois atributos da mesma substância, duas maneiras de perceber a mesma realidade. Seu corpo é seu modo sob o atributo da extensão. Sua mente é o mesmo modo sob o atributo do pensamento. Não há conflito entre eles porque são, no fundo, idênticos. Portanto, cuidar do corpo não é obstáculo à vida espiritual, é expressão dela. Tudo que aumenta ou diminui a potência de agir do nosso corpo também aumenta ou diminui a potência de pensar da nossa mente. Corpo saudável favorece mente clara. Prazer moderado não é pecado, mas manifestação natural da vitalidade. Dito 112, Jesus disse: maldita a carne que depende da alma, maldita a alma que depende da carne. Não condenação do corpo em si, mas da dependência unilateral, nem materialismo que reduz tudo à carne, nem espiritualismo que despreza o físico. Equilíbrio, integração, reconhecimento de que ambos são expressões legítimas do mesmo fundamento divino. Spinoza aprova integralmente. A beatitude não requer mortificação corporal. Ascetismo extremo é tão desequilibrado quanto o hedonismo desenfreado. O sábio cultiva a alegria, laetitia, que engloba corpo e mente em harmonia. Dito 87. Jesus disse: miserável é o corpo que depende de um corpo, e miserável é a alma que depende de ambos. Aqui a crítica não é ao corpo enquanto tal, mas à dependência. O corpo que só existe em função de outro corpo, relação parasitária. A alma que depende tanto de seu próprio corpo quanto de corpos externos, estado de servidão total às circunstâncias materiais. Spinoza dedicou a parte quarta da Ética precisamente a esta condição de servidão. O ser humano comum é escravo das paixões, reagindo automaticamente a estímulos externos, sem compreensão ou escolha genuína. Libertação não significa abandonar o corpo, mas conquistar autonomia em relação às flutuações corporais e ambientais. O corpo permanece. As circunstâncias continuam afetando. Mas o sábio não é arrastado passivamente por elas. Compreende, aceita o necessário, age onde a ação é possível e mantém, em meio às turbulências inevitáveis, aquele núcleo de serenidade que nasce do conhecimento verdadeiro. Precisamos agora confrontar uma objeção que certamente surgiu em algumas mentes. Essas ideias não são perigosamente relativistas? Se cada pessoa é expressão do divino, então tudo é permitido? Não há mais certo e errado? A objeção é compreensível, mas baseada em mal entendido. Spinoza desenvolveu uma ética rigorosa, não apesar de sua metafísica, mas a partir dela. O bem, para Spinoza, é aquilo que aumenta nossa potência de existir e agir. O mal é aquilo que a diminui. Estas não são categorias arbitrárias impostas por autoridade externa, mas consequências necessárias de nossa natureza, como modos finitos, buscando perseverar na existência e expandir nossa capacidade. Virtude é potência. Quanto mais você compreende, mais você pode. Quanto mais você pode, mais plenamente você expressa a natureza divina, da qual é modificação. A vida virtuosa não é obediência a mandamentos externos, mas realização cada vez mais completa de sua própria essência. Isso elimina a moralidade? Pelo contrário, fundamenta-a de maneira mais sólida
que qualquer sistema baseado em recompensas e punições divinas. Se você age mal apenas porque teme castigo, sua bondade é fraude. Remova o medo e a maldade emerge. Mas se você age bem, porque compreende que o bem genuíno aumenta sua potência e alegria enquanto o mal as diminui, então sua bondade é a expressão autêntica de sabedoria. Tomé sugere perspectiva semelhante. Dito 45. Jesus disse: uvas não são colhidas de espinheiros, nem figos de cardos, pois não dão fruto. Um homem bom tira coisas boas de seu tesouro. Um homem mau tira coisas más de seu tesouro mau que está em seu coração. E diz coisas más, pois da abundância do coração ele tira coisas más. Ações fluem da natureza interior. Não são comportamentos isolados que podem ser corrigidos por regras externas, mas expressões necessárias do que a pessoa é internamente. Transformação genuína não vem de obediência forçada, mas de mudança no tesouro interior, na qualidade da compreensão e do amor que habitam o coração. Dito 46. Jesus disse, de Adão até João Batista, entre os nascidos de mulher, não há ninguém maior que João Batista. Mas eu disse que aquele dentre vós que se tornar como criança conhecerá o reino e se tornará maior que João. Tornar-se como criança, não infantilidade, mas recuperação de uma qualidade perdida. A criança pequena não tem ainda ego endurecido, defesas elaboradas, identidade fixa. Experimenta o mundo com abertura, maravilhamento, presença. O adulto sábio reconquista essas qualidades em nível superior, após atravessar e transcender as construções do ego. Spinoza falaria em conhecimento do terceiro gênero, intuição direta que transcende as mediações conceituais do conhecimento comum. O sábio vê as coisas com uma espécie de frescor primordial, percebendo diretamente sua conexão com o infinito, maravilhando-se com o óbvio que os outros deixaram de notar. Esta não é moralidade de prescrições e proibições. É ética de transformação. Não faça isso, não faça aquilo. Mas torne-se alguém para quem o bem flui naturalmente. Aproximamo-nos do final desta jornada. Mas antes de concluir, quero abordar uma última questão. Qual é a relevância de tudo isso para a vida contemporânea? Vivemos em época de crise espiritual sem precedentes. As religiões tradicionais estão perdendo credibilidade. Escândalos institucionais, dogmas incompatíveis com o conhecimento científico, estruturas autoritárias que repelem gerações mais jovens. Tudo isso erode a capacidade das religiões organizadas de oferecer sentido e orientação. Ao mesmo tempo, o secularismo materialista, que prometia substituí-las, revela-se incapaz de satisfazer necessidades humanas fundamentais. Se somos apenas arranjos temporários de partículas sem propósito ou significado, se a consciência é mero epifenômeno de processos cerebrais, se a morte é aniquilação absoluta, então por que fazer qualquer coisa? Por que importar-se com qualquer coisa? Milhões de pessoas estão presas entre religiões nas quais não conseguem mais acreditar e um materialismo que não consegue nutri-las. Ansiosas, deprimidas, famintas por sentido que não encontram em lugar nenhum. É precisamente aqui que Tomé e Spinoza se tornam extraordinariamente relevantes. Eles oferecem uma terceira via, não religião dogmática, baseada em revelações sobrenaturais que exigem suspensão da razão, não materialismo árido que nega qualquer dimensão de profundidade à existência, mas uma espiritualidade racional ou uma racionalidade espiritual que honra tanto a inteligência crítica quanto a fome de transcendência. Você pode aceitar toda a ciência moderna, evolução, cosmologia, neurociência, e ainda assim encontrar em Spinoza um quadro metafísico que confere ao cosmos sentido e beleza. Deus-natureza não é entidade sobrenatural que viola leis físicas, mas a própria realidade em sua totalidade infinita, plenamente compatível com investigação científica. Você pode rejeitar dogmas eclesiásticos, nascimento virginal, ressurreição corporal, inferno eterno, e ainda assim encontrar em Tomé ensinamentos espirituais profundos que não exigem crenças impossíveis.
Jesus como mestre de sabedoria, apontando para a verdade sobre a natureza humana, não como figura mitológica demandando adoração. Esta síntese é precisamente o que nossa época necessita. Não estou propondo nova religião institucionalizada. Isso seria repetir os erros do passado. Estou sugerindo que indivíduos pensantes podem encontrar em Tomé e Spinoza recursos para construir suas próprias espiritualidades pessoais, enraizadas na razão, abertas ao mistério, livres de autoridades externas. O reino está dentro de você. Você não precisa de intermediários para acessá-lo. Precisa apenas de coragem para olhar para dentro, persistência para continuar buscando e honestidade para aceitar o que encontrar. Chegamos ao final. Começamos em Amsterdã, numa noite fria de julho, testemunhando um jovem ser amaldiçoado por sua comunidade. Viajamos para a Galileia do primeiro século, ouvindo ensinamentos sussurrados entre mestre e discípulo. Exploramos cavernas egípcias, onde manuscritos esperaram 16 séculos por descoberta. Mergulhamos em sistemas filosóficos de densidade extraordinária. Conectamos pontos separados por milênios. E o que encontramos? Encontramos duas vozes, uma antiga, uma moderna, dizendo essencialmente a mesma coisa. Você não está separado do divino. A separação é a ilusão cognitiva que pode ser dissolvida através do conhecimento verdadeiro. O reino dos céus não é lugar distante para onde você irá após a morte se obedecer regras adequadamente. É estado de consciência disponível aqui e agora para quem tiver olhos de ver. A salvação não é evento futuro concedido por graça arbitrária. É transformação presente acessível através da compreensão. Tomé ouviu isso de Jesus e registrou em seus logia. Spinoza chegou às mesmas conclusões através de pura reflexão racional. Dois caminhos diferentes, mesmo destino, e agora essas vozes falam para você. Atravessaram perseguições, fogueiras, silenciamentos, séculos de esquecimento. Sobreviveram em jarros de cerâmica e em edições póstumas clandestinas. Ressurgiram em nosso tempo quando finalmente existe liberdade suficiente para ouvi-las sem medo de punição. O que você fará com isso? Não posso responder por você. Seria traição ao próprio espírito desses ensinamentos. Tomé e Spinoza não queriam seguidores obedientes que repetissem suas palavras como papagaios. Queriam indivíduos despertos que encontrassem a verdade por si mesmos. Talvez você descarte tudo como especulação interessante, mas irrelevante. É seu direito. Talvez você sinta algo ressoar, uma intuição, uma suspeita, uma esperança, e decida investigar mais profundamente. Leia a Ética. Leia o Evangelho de Tomé. Não minhas palavras sobre eles, mas os próprios textos. Deixe que falem diretamente. Talvez você já soubesse dessas coisas antes mesmo de ouvir esta narrativa. Talvez eu apenas tenha dado palavras a algo que sempre intuiu. Nesse caso, considere isso confirmação. Você não está louco, você não está sozinho. Outros viram o que você viu. O que eu sei com certeza é isto. Ninguém sai igual depois de realmente considerar essas ideias. Elas plantam sementes. Às vezes as sementes levam anos para germinar. Mas uma vez plantadas, algo em você sabe que estão lá. E um dia, quando você menos esperar, elas brotarão. Baruch Spinoza morreu em 1677, aos 44 anos, provavelmente de doença pulmonar causada pela inalação de pó de vidro durante seu trabalho como polidor de lentes. Morreu em paz, cercado por poucos amigos que apreciavam seu gênio. Não deixou escola, não fundou movimento, não teve discípulos organizados, apenas seus escritos publicados anonimamente pelos amigos logo após sua morte. Suas últimas palavras registradas foram, segundo testemunhos, serenas. Ele havia alcançado o que descreveu na Ética, aquela aquiescência, aquele contentamento profundo que nasce da compreensão verdadeira. A morte do corpo não o perturbou, porque ele já não se identificava exclusivamente com o corpo. Algo nele era eterno, e ele sabia disso. Tomé, segundo tradições antigas, levou os ensinamentos de Jesus até a Índia, onde fundou comunidades que existem até hoje. Os cristãos de São Tomé em Kerala. Teria morrido como mártir, perfurado por lanças,
proclamando até o fim as verdades secretas que o Mestre lhe confiara. Verdades que agora estão em suas mãos. O reino do Pai está espalhado sobre a terra e as pessoas não o veem. Você verá.